Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje temos várias boas notícias acontecendo para os investidores e eu já vou logo compartilhar aqui em minha tela nesse plantão Lucro FC aqui porque tem muita coisa importante para nós. Olha só, primeiro a gente tem que começar justamente por essa elevação aqui do rating brasileiro, né? A S&P é uma agência classificadora de risco e ela vai colocando esse grau de investimento de determinado país ou outro. E agora elevou a perspectiva do Brasil, algo que não acontecia desde 2019. Então essa é uma notícia bastante positiva. Por quê? Porque quando eleva esse rating, né, mais dinheiro vem para o Brasil e, resumindo, a Bolsa de Valores tende a valorizar muito. Então isso aconteceu lá em meados de 2008 até 2012, 2013 mais ou menos, que o Brasil era conhecido mundialmente como grau de investimento, né? Nesse momento a gente está com um grau especulativo. Então se a gente conseguir justamente aumentar um pouco o nosso rating, isso vai trazer mais dinheiro para o Brasil e isso vai trazer mais valorização na Bolsa de Valores. E, inclusive, a gente já viu esse movimento em maio. Aposto que você que está assistindo aqui finalmente ganhou dinheiro aí na Bolsa de Valores, com fundos imobiliários, porque é reflexo desse movimento macro, tá? Também com a possibilidade real da gente ver nas próximas reuniões do Copom uma diminuição da taxa de juros. Daqui a pouco eu falo sobre isso também, mas eu quero mostrar essa repercussão positiva que a gente já teve e vai continuar tendo na Bolsa de Valores, né? Então, ó, o Ibovespa subiu 3,74% em maio, só que mais que isso, tá, pessoal? Aqui, ó, o Ibovespa é a média das principais ações, mas veja os fundos imobiliários, mais 5,38% de alta só em maio, tá bom? Então, esse é um movimento que a gente já vem falando há muito tempo, tá? Os fundos imobiliários extremamente baratos e quando sobe, pessoal, sobe meio que de uma vez só. Então a gente precisa ficar posicionado, a gente precisa entender isso. Inclusive, mais lá no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre alguns fundos imobiliários que estão bem baratos ainda, ou seja, dá para aproveitar. Mas antes a gente precisa fazer essa análise macro de todo esse cenário, tá? Então, especificamente no mês de maio, algumas altas muito substanciais. Por exemplo, o Bresco, o BRCO, subiu 10,75% aqui em um mês, tá? Então, muito mais do que a média do IFIX, que subiu mais ou menos 5%. Então, alguns ativos sempre vão subir mais, tá? Como exemplo também, o MCCI, um fundo de papel, o Bresco era um fundo de tijolo. Os fundos de papéis também subiram, ó. O MCCI subiu 6,53% em um mês, tá? Bastante coisa. E quem mais subiu, até mais do que as ações, foram as small caps, né? O índice de small caps subiu 13,32% no último mês. O que é isso, pessoal? São aquelas empresas menores, tá? As small caps são empresas listadas na bolsa de um tamanho pequeno, né, comparado com as principais. Então você nunca vai achar uma small cap que seja um Itaú, um Bradesco, Petrobras, Vale, etc. São empresas pequenas, por isso elas são um pouco mais arriscadas. Quando valoriza, valoriza muito e quando cai, também cai muito, né? Então eu estou mostrando esse exemplo aqui para você ver que o mercado ele anda muito em ciclos, né? O IFIX subiu, o Ibovespa subiu, o Small 11 subiu, né? Então são efeitos que acontecem por causa dessa leitura e muito por causa da taxa de juros que eu já vou falar aqui na sequência. E só para você ter uma ideia, quais são essas ações de pequeno tamanho, small caps, que estão dentro desse índice que eu mostrei para você agora há pouco, que teve muita valorização, como exemplo, Embraer, a Also, que é do setor de shopping, BRF, a própria Taesa, a Santos Brasil, enfim, são empresas que pelo nome mesmo você percebe que são menores, né? Nunca vai ser uma empresa tão grande quanto uma Vale, uma Petrobras, etc. Então, a questão da taxa de juros é que fez isso acontecer, tá, pessoal? Acontece que a taxa de juros no Brasil já está com uma tendência clara de ter chegado no pico e vai diminuir aí ao longo do ano. Em 2023 já está praticamente certo, já vai diminuir um pouco essa taxa Selic e esse movimento parece que está acontecendo também nos Estados Unidos, tá? O Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, interrompeu o ciclo de alta e manteve os juros lá entre 5 e 5,25, tá? Por que que isso é importante? Porque quando mudar a rota ali dessa taxa de juros da economia americana, esse mesmo movimento de alta que a gente já viu
agora aqui em maio, em abril, na Bolsa Brasileira, vai acontecer lá também, tá? E isso é muito importante porque o dólar, ele precifica várias coisas no mercado, né? Commodities, petróleo, energia, tecnologia, enfim, muita coisa se baseia no dólar. Então, o que o Fed faz, né, que é esse Banco Central norte-americano, tem muita influência, tanto em investimentos de renda fixa, até aqueles mais arriscados, como o Bitcoin, por exemplo, tá? Então a gente precisa ficar ligado também no que o Fed está fazendo. Até compartilho essa notícia aqui, ó, dizendo que o Bitcoin pode subir para até 36 mil após a alta de juros pelo Fed. É isso que vai acontecer, tá, pessoal? Quando chegar esse momento de pico, né, esse platô da taxa de juros americana, como aconteceu com a brasileira agora, os investimentos de maior volatilidade vão crescer bastante, tá? Então, Bolsa de Valores americana, o próprio Bitcoin. Por isso que a gente tem que se posicionar antes, porque quando cresce, cresce muito rápido. Então, galera, essa é uma lição muito importante. Essa lição dessa diversificação é porque cada cenário a gente vai aproveitando um pouco de cada ativo. Daqui a pouco eu mostro aqui na tela alguns fundos imobiliários, mas a gente está vendo tanto ações quanto os FIIs subindo bastante. E dá para aproveitar ainda. E dá para aproveitar alta lá da Bolsa de Valores norte-americana, dá para aproveitar a alta do Bitcoin também, porque tem o halving que vai acontecer em 2024, já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Uma pequena parcela investida ali em Bitcoin, eu acho que faz sentido, tá? Eu particularmente não coloco mais do que 5% do meu dinheiro em Bitcoin, mas ele é muito explosivo, ele pode subir muito ou cair muito. Quando tiver uma mudança da taxa de juros americana, eu acho que o Bitcoin vai subir bastante, até porque tem o halving para acontecer em 2024. E falando nesse ponto, muita gente me questionou sobre essa questão aqui da ofensiva norte-americana, como a gente está vendo na tela, com algumas corretoras, contra a Binance, contra a Coinbase, né? Esse é um movimento que ele pode acontecer, tá? Por quê? O mercado de criptomoedas, ele não é bolsa de valores, ele não é garantido pelo FGC, tá? Ele é um mercado à parte e, obviamente, a SEC, que seria o regulador lá norte-americano, fica de olho justamente nessas corretoras e não só isso, nesse mercado como um todo, né? Então, muita gente também falou que esse foi até um ponto positivo. Por quê? Coloco aí na tela, ó, muita gente está falando que o Bitcoin vai subir bastante, pode multiplicar até por causa dessas ações que a SEC fez contra a Binance e a Coinbase. Por quê? Porque o foco dessas ações regulatórias foi principalmente com aquelas criptomoedas diferentes, mais alternativas, como a Solana, a Cardano e etc. Não afetou o Bitcoin. Então é bem possível que se consolide, né? A tecnologia da blockchain realmente é o futuro do dinheiro, né? Veio para ficar. Então, pode se concentrar muito em Bitcoin, né? E o Bitcoin ele pode se valorizar, tá bom? Então, eu acredito sim que uma diversificação, uma parte do dinheiro ali em Bitcoin é interessante, tá? Sobre essas questões que vocês colocaram, se a Binance ela é segura, vale a pena deixar o dinheiro lá, eu compartilho aqui essas notícias com vocês então, tá? Eu acho que ela é a maior corretora do mundo, então ela também tem mais recursos para justamente brigar, né, judicialmente com essas questões regulatórias. Também tem essa possibilidade, por exemplo, de ter um fundo, né? Eles têm um fundo de proteção para circunstâncias extremas, que é esse aqui, o SAFU. Então, é só uma corretora grande, uma exchange grande, né, na verdade, que vai conseguir proporcionar isso para os seus clientes, ok? Então, eu acredito que no mercado de criptomoedas é necessário ter uma exchange, né? Porque senão você não consegue negociar, você não consegue comprar e vender, tá? Então, tem que ter uma exchange. Então, eu prefiro estar nessa aqui, que é a maior do mundo, ok? Mas, evidentemente, a gente precisa entender que uma corretora, né, uma exchange, é o que faz essa intermediação, né? Existe um termo muito conhecido dentro desse mercado de criptomoedas também que fala que se você não possui a custódia, você não tem essas moedas, né? Na tradução seria isso, em inglês seria no keys, no coins, né? Ou seja, se você não tiver as chaves, a custódia desse dinheiro, você não tem justamente essas moedas, né? Então eu vou deixar uma outra notícia aí na descrição para você ver também sobre essas carteiras de criptomoedas, né? Para aquelas pessoas que têm mais dinheiro investido em criptomoedas, acho que faz sentido pensar nessas questões da hard wallet e na cold wallet, tá? Que eu estou colocando aqui na tela, depois você pode ler tranquilamente aqui, tá? Que aí tem algumas circunstâncias para você proteger mais ali a custódia desses seus criptoativos.
No futuro eu posso produzir mais vídeos sobre isso também, mas aqui na descrição você já vai entender um pouquinho mais, tá? Principalmente para aquelas pessoas que têm mais dinheiro investido, ok? Em bitcoins ou criptomoedas, é mais interessante pensar nessa autocustódia. Aqueles que estão começando, que têm pouco dinheiro, ainda podem esperar um pouco, né? Até porque essas opções aqui têm um custo um pouco maior, mas enfim, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu mostrei como eu investi na prática aí R$ 250 em bitcoins. Vou deixar o link na descrição também para você abrir conta na Binance e começar a entender um pouquinho mais desse mundo também para aproveitar essa possível grande rentabilidade no futuro, ok? E pega esse link aí na descrição porque eu fiz uma parceria, tá? Com a Binance, que é essa maior corretora do mundo, e quem utilizar esse link que está na descrição vai ganhar alguns benefícios, alguns cashbacks, né, em dólar. Então, abra sua conta através desse link para você conhecer e ir operando pelo menos um pouco do seu dinheiro em bitcoins, beleza? E agora, pessoal, voltando para o nosso mercado interno, né, ainda falando sobre os fundos imobiliários que valorizaram muito no último mês, mas tem muita coisa que ainda está barata, ok? Lembre-se, o movimento da taxa de juros vai afetar diretamente a bolsa de valores. Então, a taxa Selic caindo por aqui, tanto ações quanto fundos imobiliários tendem a valorizar bem. Esse movimento ainda não aconteceu completamente, ainda dá para aproveitar. E lá nos Estados Unidos, então, está mais atrasado ainda. Ainda vai haver essa mudança da taxa de juros básica da economia americana, então ações e os REITs e também o Bitcoin tende a valorizar bem também quando acontecer isso. E obviamente você precisa se posicionar antes para aproveitar toda essa alta. Mas eu peguei essa notícia aqui sobre os fundos imobiliários baratos e olha que interessante, 85% dos FIIs negociam abaixo do seu valor justo, mesmo após esses 2 meses de alta, tá? E os principais fundos nesse quesito que ainda se encontram barato são os fundos imobiliários de escritórios, tá? Vou descer aqui na matéria para a gente ver algumas ideias aqui que eles colocaram. Então, por exemplo, um fundo de escritório mais barato que a gente tem hoje é o Rio Bravo, né? O RCRB, que está com preço sobre valor patrimonial de 0,66. Né? A gente sabe que quando esse número está próximo de 1, seria esse valor justo. Então esse fundo aqui ele está extremamente barato. Mas é óbvio que quando tem uma distorção tão grande assim, de 1 para 0,66, a gente está falando de 44% de desconto, óbvio que quando é tão discrepante assim, algum problema deve ter dentro do fundo, tá? Então, se eu não me engano, esse fundo aqui ele tem muita vacância, né? Ele tem muitas lajes, muitos escritórios que não estão alugados, tá? E aí, por isso até que o dividend yield dele, que a gente está mostrando aí na tela, não está tão alto assim, né? Está 6,7. A gente vê que as outras opções aqui que o pessoal da matéria colocou como exemplo pagam mais dividendos, né? Por exemplo, o Vino está com 8,28% de dividend yield, o TEP também está barato e está pagando um dividendo ok, teve uma grande valorização nesses últimos tempos, assim como o GTWR e o HGRE também, que é um dos maiores fundos de lajes corporativas, tá? Então, os fundos que ainda tendem a valorizar muito, pessoal, são os fundos de tijolos, tá? Como os fundos de escritórios que eu coloquei aí na tela e só para colocar como exemplo aí para vocês mais alguns, os fundos de logística também se encontram bem descontados aí com preço sobre valor patrimonial bem abaixo de 1, tá? Então, nesse momento, pensar em fundos de tijolos, aumentar um pouquinho a sua participação em fundos de tijolos pode ser bem interessante. Embora não dá para esquecer também os fundos de papéis e o pessoal aqui da matéria até colocou que tem fundo imobiliário de papel ainda que tem desconto, tá? Como esses exemplos aí que a gente coloca na tela agora. Fundo imobiliário de papel, ele tende a pagar bons dividendos quando a taxa Selic está alta, quando a inflação está alta, tá? Quando isso diminuir, eles vão diminuir um pouco esse pagamento. Mas o Brasil, historicamente, ele é um país com taxa de juros alta e com inflação alta, embora o mercado seja cíclico. Então, eu manteria meus fundos de papéis tranquilamente. Se conseguir comprar barato, melhor ainda. Agora, para aproveitar possível valorização, é preciso ter uma parte do seu dinheiro também nos fundos de tijolos, ok? Então, galera, assista também esses outros vídeos aqui que eu separei para você e deixe sempre os seus comentários. Um abraço e até mais!